Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos podermos adorar ao nosso Deus. E isso porque Ele mesmo nos deu esse privilégio, nos deu essa oportunidade para que possamos assim declarar que Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória, de toda a adoração. Quero te convidar a orar comigo, a pedir ao Espírito Santo do nosso Deus que venha nos direcionar nesse momento de culto. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, santo, glorioso, Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, de onde o Senhor derrama bênção sobre as nossas vidas, de onde o Senhor mesmo fez com que pudéssemos estar aqui hoje, porque é a Tua boa mão, é a Tua graça que nos traz até aqui para podermos Te adorar. Deus, sabemos que independente das circunstâncias, a nossa vida só tem sentido se for Te adorando. Por isso, Pai amado, nós clamamos que o Senhor Espírito Santo nos direcione nesse momento de culto, que nós possamos verdadeiramente, Deus, oferecer a Ti um louvor, uma adoração que lhe seja agradável. Ser conosco, Deus, fale por meio da Tua palavra e tudo que nós venhamos fazer, Deus, seja tão somente para engrandecimento do Teu santo nome. Te oramos assim, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3. Leiamos a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Afastou-se a paz da minha alma, esqueci do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Glória seja dada ao Senhor. Assim como o profeta, que mesmo diante dos momentos de calamidade, mesmo diante do momento, como diz o versículo 18, que parece que a nossa esperança já não existe mais, ele nos lembra que a sua misericórdia ela se renova. Ele nos lembra que essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E ele ainda nos fala mais, quando nós observamos aqui, pouco mais à frente, o versículo 57 desse mesmo capítulo 3, diz a palavra do nosso Deus: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Essa certeza que o Senhor está perto, que o Senhor nos encoraja com a sua boa voz, que o Senhor está dizendo: clame a mim e eu te responderei. Essa certeza coloca em nós uma vontade, o desejo, a necessidade de o adorarmos, de glorificarmos. Eu quero te convidar nesse momento a adorar o Senhor com cânticos e hinos espirituais, adorando a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Adoremos ao Senhor. Vem,
Jesus, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, por estar cuidando de nós, ó Deus, por estar, Senhor Jesus, derramando, ó Pai, da Tua misericórdia, Senhor Jesus, da Tua graça, ó Deus, todos os dias nas nossas vidas, ó Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e não somos merecedores disso, Senhor Jesus, por isso nós te agradecemos, ó Deus, porque neste momento de dificuldade o Senhor está conosco, ó Deus, o Senhor está nos segurando, Senhor Jesus, e nesse momento eu quero somente te exaltar, ó Deus, porque Tu és o único, Senhor Jesus, dono de toda adoração, dono de toda a glória, dono de todo louvor, ó Deus, que nossos lábios, ó Deus, venham somente engrandecer, ó Pai, o Teu santo nome, porque só Tu és digno, Senhor, só Tu és maravilhoso, Senhor Jesus, e não há outro como Tu, ó Pai. Então que o Senhor venha estar assim, Senhor Jesus Cristo, nos guardando, nos protegendo, e que nós venhamos sempre, ó Deus, independentemente das dificuldades, independentemente das lutas, das angústias, ó Deus, das aflições, do sofrimento, ó Deus, que nós venhamos sempre estar assim adorando ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é digno, ó Pai, só o Senhor é digno, ó Deus. Assim nós oramos, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo, Deus, a nossa pequenez. Reconhecemos que nós somos falhos, reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores, Senhor Jesus Cristo. Nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, Deus, e assim nós colocamos diante de Ti, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, Deus, as nossas transgressões. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus, e é assim, é crendo na Tua palavra, é crendo que nós seremos perdoados, é crendo que nós seremos, Senhor Jesus Cristo, purificados, que nós nos colocamos diante de Ti e pedimos perdão, Senhor. Perdoe os nossos pecados, os pecados que nós cometemos, ó Deus, ao falar, ao agir, no pensamento, ó Deus, aqueles pecados, Senhor, que nós nem sabemos que é pecado, mas é. Nós pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos toque, nos restaure, nos quebrante, Deus, e nos transforme, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nos perdoe. Em nome de Jesus. Amém. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios,
Senhor Jesus, Deus eterno, Deus amado, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse momento aqui de louvor, ó Deus, a qual nós adoramos ao Senhor, a qual nós louvamos ao Senhor, com alegria em nosso coração, com gratidão em nosso coração, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, nós queremos pedir a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a iluminação do Senhor, ó Deus, a vida do pastor Marinaldo, ó Pai, que vai estar transmitindo a Tua palavra, ó Deus, para o Teu povo, ó Pai. E que nós venhamos, ó Pai, ser alimentados, que nós venhamos ser, ó Deus, transformados, impactados, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra venha estar nos confortando, nos consolando, nos edificando, ó Pai, na instrumentalidade, ó Deus, da vida do Teu Filho, ó Pai. Tome a direção em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Nesse momento estaremos agora meditando na palavra do nosso Deus. E para a nossa meditação nesta noite, eu quero estar lendo os versículos 9 e 10 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, e não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Nós estamos aqui diante do momento em que o apóstolo Paulo está sendo conduzido até Roma para ser apresentado diante de César, depois dele haver apelado ao tribunal de César, e ele passa agora a ser transportado a essa viagem. E o apóstolo Paulo ele é avisado que ele iria passar por tribulações durante essa viagem, ele é preparado para enfrentar essas tribulações, mas aqui nós observamos com clareza que Deus ele tem os propósitos maiores diante dessas adversidades que eles estavam prontos para enfrentar. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo ele deixa claro que ele está ali servindo o Deus vivo, ele está aqui servindo o Deus verdadeiro, e que ele de maneira nenhuma irá deixar que essa palavra do Senhor caia por terra. Então, o apóstolo Paulo ele é zeloso no cumprimento da palavra, ele é zeloso no cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. E assim como nós vamos observar nessa rápida reflexão acerca desse capítulo 27, nós vamos perceber que quando um servo fiel do Senhor está sendo assim usado por Deus, ele emana bênção àqueles que estão ao seu redor. E é isso, meus irmãos, que eu gostaria de observar junto com cada um de vocês nesta noite, como nós somos chamados por Deus para sermos bênçãos onde quer que estejamos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades. Deus tem nos chamado para sermos aqueles que são canais de bênção para aqueles que estão à nossa volta. Observem comigo que o apóstolo Paulo, ele já tem ganhado a simpatia daquele que estava conduzindo, do centurião responsável pela sua prisão. E isso era comum acontecer com o apóstolo Paulo, quando ele estava ali, mesmo diante das perseguições, das lutas, mesmo sendo preso, ele costumava estar sempre trazendo uma palavra de confiança para aqueles que estavam conduzindo ele. E isso fez com que ele pudesse ter a liberdade de estar exortando esses homens acerca dos perigos dessa navegação. E por isso o versículos 9 e 10 e também no versículo 11, ele diz que deveriam estar atentos, porque essa viagem seria perigosa. Inclusive, ele exorta e não deveria estar indo para essa viagem, porque eles poderiam correr risco, como diz o versículo 10, não somente do navio e da carga, mas também da própria vida. No entanto, diz o versículo 11, que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Por quantas vezes nós não temos dado mais crédito ao que
os cientistas estão dizendo, ao que os médicos estão dizendo, ao que as pessoas desse mundo que não têm a esperança que nós temos, estão dizendo afora, o que a mídia está dizendo. Meus irmãos, mas a palavra do Senhor, ela tem nos encorajado, ela tem nos exortado a darmos ouvido ao que Deus está nos dizendo. O que Deus está nos orientando é para que nós não temamos, é que nós não venhamos tentá-lo, mas também que nós possamos confiar nele, que ele tem cuidado de nós. São duas coisas importantíssimas. Por um lado, é bem verdade que nós precisamos ter cautela em determinadas circunstâncias, mas por outro, não podemos estar vivendo enclausurados diante do medo, diante das notícias que nos cercam. Nós precisamos lembrar do Deus que tem cuidado de nós, do Deus que tem nos preparado, inclusive, para enfrentarmos as dificuldades confiantemente, e não como aqueles que vacilam, e assim como aqueles homens que não deram ouvido ao que Paulo estava dizendo da parte de Deus, assim também ainda hoje, aqueles que não dão ouvido ao que Deus tem anunciado por meio dos seus servos, esses acabam sofrendo várias consequências drásticas. Uma dessas consequências que nós vamos ver é que eles vão enfrentar a fúria de um mar revolto, eles vão enfrentar tempestades, eles vão enfrentar vários e vários dias mar adentro, sem reconhecer nem o que é dia, nem o que é noite, porque diz a palavra que nem sol, nem lua aparecia. Tamanha era a tempestade que esses homens enfrentavam, e foi cada vez piorando a situação, de tal ponto que diz a palavra que chegou um determinado momento que parecia que eles não tinham mais esperança nenhuma. Diz o versículo 20, e não aparecendo havia já dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Quando finalmente dissipou todas as esperanças, quando finalmente os pilotos experientes, quando finalmente os marinheiros que eram acostumados com o mar, estavam dizendo, não tem mais jeito, nós agora já esgotamos todos os nossos recursos, já esgotamos toda a nossa experiência com o mar, e entendemos que toda a esperança foi embora. Então o Deus do impossível entra com providência. Então o Deus que é o Deus que não está sujeito às circunstâncias, o Deus que está acima de todas as coisas, diz, não é o fim, eu é que decreto quando as coisas serão concluídas, e eu estou dizendo que ainda não é o fim. Por isso o apóstolo Paulo, ele toma a palavra e diz, irmãos, era bem verdade que vocês deveriam ter me ouvido quando eu avisei, mas agora eu estou alertando, versículo 22, aconselho que tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Glória seja dada ao Senhor, porque no momento de desesperança, porque no momento de desespero total, a palavra do Senhor, ela vai trazendo bom ânimo para nós. Recordamos mais uma vez o texto que já lemos nesta noite, quando o profeta Jeremias, ele está ali enclausurado, vendo a nação do Senhor sendo totalmente destruída, e ele olha e diz, já se acabou a minha esperança do Senhor já se foi, mas ele traz à memória aquilo que pode trazer esperança, ele traz à memória as misericórdias do Senhor, que não tem fim, que se renovam. E assim também o apóstolo Paulo traz essa palavra de exaltação, de esperança, de ânimo, dizendo, olha, nenhuma vida se perderá, porque o Senhor me apareceu nesta noite, o Senhor enviou um anjo para me dizer, Paulo, não temas, é preciso que você compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, observe aqui, se nós fizermos um contraste da vida de Paulo com a vida de Jonas, nós vamos perceber que diferença grande nós vamos perceber na prática dos dois, porque uma vez que Jonas, ele sendo servo do Senhor, tentou fugir, se esconder do mandamento do Senhor, da ordenança do Senhor de ir pregar, e assim também se levantou uma grande tempestade, e Jonas estava ali escondido dentro daquele barco, e todas as vidas seriam ceifadas devido à desobediência de Jonas. Aqui o apóstolo Paulo, pela sua obediência, achou graça diante de Deus, e diz a palavra que todos aqueles que estavam com ele, o próprio Deus
concedeu que nenhuma vida fosse tirada. Assim também, meus irmãos, pela nossa obediência, quando nós somos obedientes ao Senhor, Deus concede essa graça de podermos ver os nossos familiares sendo guardados, de poder ver os nossos entes queridos sendo protegidos, de ver a nossa igreja sendo guardada pela boa mão do Senhor. E é isso que nós devemos a cada dia buscar, sermos obedientes ao chamado do Senhor, para que possamos ver a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor sendo guardados, protegidos, sendo direcionados pelo Senhor. Glória seja dada ao Senhor por tudo. E nós vamos observar, ele continua falando aí, versículo 25, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo pelo qual ele me disse. Tem bom ânimo mais uma vez, porque eu confio nesse Deus, eu conheço, eu tenho intimidade de saber que esse Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Se ele falou que nenhuma alma se perderá, se ele falou que nenhuma vida se ceifará, ele vai cumprir o que ele prometeu. E não temas, não duvide que o Senhor está conduzindo, está guardando, porque é necessário sim que a palavra do Senhor se confirma. E assim, como o próprio Deus havia falado, diz que nenhuma daquelas vidas se perderam, todas foram salvas para a glória do Senhor, todos acabaram sendo salvos, porque a própria palavra do Senhor havia dito isso. Quando nós lemos lá, os versículos 43 e 44 desse mesmo capítulo, nós vamos ver: mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de fazer e ordenou que os que soubessem nadar primeiro se lançassem ao mar e alcançassem a terra, quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Todos. Um sequer se perdeu, porque a palavra do Senhor havia falado, porque o próprio Deus havia garantido que nenhuma vida havia ser perdida, e assim se confirmou. Eu me recordo mais uma vez também da própria palavra do Senhor, quando Moisés iria falar com o Faraó para que ele libertasse o povo ali do Egito. O Faraó tentou negociar com Moisés, dizendo: não, pode ir vocês, mas deixe as crianças, deixe as mulheres, vão adorar no deserto, vão oferecer o sacrifício ao seu Deus, mas fique as crianças. E Moisés, ali cheio da própria presença do Senhor, e tendo o entendimento da vontade do Senhor, ele diz: nenhuma unha fica aqui no deserto, nem no Egito, nada ficará daquilo que o Senhor nos prometeu. Tudo que for do Senhor irá conosco, porque o Senhor, ele não deixará nada ficar para trás. Se você pertence ao Senhor, se você é servo do Senhor, então não fique temeroso no seu coração, porque Deus não esquece dos seus, Deus não deixará nenhum dos seus ficar para trás, mas todos serão salvos pela graça do Senhor, todos serão salvos porque o próprio Deus assim o disse, e Ele é fiel para cumprir. Por isso, meus irmãos, essa é uma palavra de ânimo para o nosso coração, por isso essa é uma palavra de encorajamento, para que nós possamos ser canais de bênção, onde quer que estejamos, levando essa palavra de esperança. Quando todos acharem que não tem mais jeito, nós devemos lembrar que nós temos um Deus que está perto de nós. Assim como Jeremias lembrou: eu clamei e o Senhor me ouviu. O Senhor está perto de mim. E é essa certeza da presença do Senhor aqui, da presença do Senhor aí na sua casa, onde quer que estejamos, essa certeza nos leva a caminhar em passos seguros. E é por isso que nós vamos mais uma vez estar orando, colocando as nossas vidas na presença santa do Senhor, entendendo que nós estamos bem guardados. E Ele não vai permitir que nada aconteça que não esteja debaixo do seu controle, que não esteja debaixo dos teus propósitos eternos. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, Pai Santo, nesse momento, te louvamos, te agradecemos, porque a Tua palavra tem nos fortalecido, tem nos encorajado. Deus, por quantas vezes nós estamos como quem não temos mais esperança, como quem não tem mais vigor nenhum, Pai Santo. Olhamos para as circunstâncias e achamos que não tem mais jeito.
Mas nesses momentos, Pai amado, nós lembramos da Tua palavra, nós lembramos, Senhor Deus, do que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. O que parece impossível para o homem não é impossível para Deus, porque para Deus não há impossível. O Senhor Deus que traz à existência aquilo que não existe. Se necessário for, Pai amado, o Senhor move céus e terra para abençoar os seus, para livrar, para guardar, para manifestar a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. E é confiando nisso, Pai amado, que nós nos achegamos a Ti. Oh, Pai Santo, e evocamos a bênção do Senhor. Clamamos que o Senhor esteja assim nos encorajando, renovando em nós a fé, renovando em nós a esperança de que tudo isso, Pai amado, que nós temos enfrentado é apenas, Pai amado, algo passageiro, mas as doces misericórdias do Senhor, elas são eternas, elas se renovam a cada manhã, e ela, Senhor Deus, é a causa de não sermos consumidos. Deus, visita cada família, visita cada lar, visita, Pai amado, a Tua igreja, visita essa cidade de Ibititá com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Pai, visita essa região de Irecê, a Bahia, o Brasil, visita esse mundo, Pai Santo, que tem vivido dias de dificuldade, mas, Senhor Deus, nós temos que lembrar que o Senhor sempre nos traz uma palavra de ânimo e de esperança em meio a esses momentos de dificuldade, para lembrarmos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Por tudo isso, Pai Santo, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque a Tua palavra tem nos fortalecido, e que a cada dia nós possamos viver firmados nesta palavra, Deus. E nesse momento, Deus, que nós concluímos mais uma vez esse momento coletivo de culto, nós rogamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito repouse sobre cada um de nós e sobre toda a igreja do nosso Senhor, espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe, conceda uma semana de bênção na presença do Senhor.